eu quero falar sobre a fé não conhece o medo. Então, vamos ler então a escritura? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levantaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia ondas por cima do barco, de maneira que já enchia, e eles estavam na popa, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, ó vento. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, sabemos que a Tua presença é a coisa mais importante para um filho de Deus, Pai. Mas Tu deixaste a palavra de vida eterna para lermos para a congregação e podermos abençoar eles através dessa palavra. Mas quem abre o entendimento é Tu, ó Deus. Quem concede isso é aqueles que realmente conhecem a Tua palavra desde antes da fundação, porque foram predestinados para isso, Pai. Sabemos isso, Pai. Por isso, venha e derrame-se através da Tua igreja, e que hoje possa ser uma grande bênção aos seus corações. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Falar sobre esse assunto, falamos também em Itajaí, e gostaria de falar aqui para a nossa igreja também. Porque é importante você entender algumas coisas que acontecem. Nós, como humanos, temos medo. Temos medo das coisas que não conhecemos, temos medo de o que vai acontecer e tantas outras coisas. Mas, se você for entender as Escrituras e for compreender que tudo isso que veio a nós através das Escrituras são revelações, e você vai dizer assim: irmão Arantes, tudo isso é revelação, sim. Quando isso é revelado ao seu coração, você estabiliza a sua embarcação, e você sabe quem controla tudo isso. Para você realmente ter uma segurança, você tem que saber que o teu Deus, esse Deus todo-poderoso, Ele guardou, protegeu, amadureceu o teu entendimento, e você agora está aqui sentado para ouvir a palavra de Deus, para crescer na presença de Deus. E esse Deus, Ele não erra, Ele não falha, Ele não pode crescer mais seu conhecimento, porque Ele conhece todas as coisas. E isso nos dá segurança, porque primeiro você tem que compreender quem é esse Deus, o que Ele fez por ti, e como Ele chamou, e colocou e chamou ainda uma coisa, chamou pelo nome você. Ele conhece você pelo nome. Então Ele conhece todas as coisas. E quando você começa a ver isso, Ele diz assim: vocês são ovelha do meu pasto, não de um pastor, mas do grande pastor. Ele conhece você e as suas necessidades. Por que estou falando isso? Eu estou mostrando o que é esse Deus. Porque Deus nunca vai colocar medo em seus filhos. Isso é importante você saber, porque a palavra de Deus, Ele firma esse pensamento e nos coloca em uma posição importante. Por quê? Porque lemos essa escritura, Jesus Cristo falando assim: vamos para outra banda. E quando você pensa em Cristo, você vai dizer assim: Ele falou, está falado. Daí você diz assim: se Ele falou, não vai ter problema nenhum na viagem, e não vai acontecer nada nessa viagem, porque Ele disse para ir para lá. E muitas vezes acontece.
E uma coisa que então interessante, esses homens não são como nós, simples pessoas que nunca andou no mar. Eles conhecem muito bem aquele mar e conhecem muito a região que eles sabem ali, porque eles eram pescadores. Então eles tinham confiança neles. Você entendeu? E muitas vezes acontece em nós, é isso, ter confiança em nós. E o que aconteceu? Veio um vento, não é chuva, não é trovada que você olha de lá e vai assim, está vindo uma trovada, vamos embora, vai acontecer muita onda, vai ter muita coisa. Não, de repente surge um vento, e o vento transforma aquele mar em ondas, e bate sobre aquele barco, e o barco vai a pique, e homens treinados na habilidade de usar os barcos. Você está pensando que eles não sabiam nada, não conheciam nada, como nós saímos aí com uma bateria e andam ali, de repente e pegam um pé de vento e estão quase se afundando? Não, eles conheciam bem a sua região. Por que Deus faz isso? Você sabe por que Deus aperfeiçoa os seus filhos? Isso, mas Ele quer o quê? Que você tenha confiança nele. Esse é o maior ponto. Ele ama. Por isso que quando eu falei para um irmão, estava falando, é a questão da soberania de Deus. Daí você diz, Deus é soberano, Ele pode fazer qualquer coisa assim, mas quando Ele faz para o teu benefício. Por quê? O que adianta eu ter uma soberania para fazer só para o meu benefício? Não, Ele está fazendo a soberania dele vir para você, para beneficiar você. Isso é vida eterna. Você está entendendo aonde está o ponto? Isso é vida eterna. Quando você pode ajudar outro a passar e ter vida eterna. Deus trabalha com a sua soberania desta maneira. E você começa a entender que as pessoas que estavam ali estavam sendo aperfeiçoadas. E logo você perde uma coisa. Você vê na Escritura medo. Você vê na Escritura temor. Você vê na Escritura pouca fé. E você também vê na Escritura tímidos. Porque vocês são tímidos. E se você analisar uma coisa, a timidez humana, natural, faz a pessoa ser uma pessoa tímida. Ela nunca produz o que ela podia ser. O que ela podia ser. Porque a timidez tranca você de fazer tantas coisas que você poderia mostrar e realmente fluir a bênção por ali. Mas porque sou tímido, eu não consigo fluir aquilo que é de melhor de você. Daí você diz assim, Morantes, por que está lá em Apocalipse, aqueles tímidos não entrarão no reino de Deus? Porque estamos falando daquela timidez como medo. Aquele tímido ali é medo. E medo bloqueia os seus sentidos e tranca a sua ação. Uma expressão que é muito usada é cristaliza. Você fica paralisado e não sabe o que faz. Você já viu uma situação difícil, ou de repente está pegando fogo, um incêndio num prédio, e você nunca foi treinado para aquilo, e de repente você não sabe para onde vai, se vai descer pela escada, ou vai descer pelo elevador, ou vai subir, e de repente as pessoas se apavoram, e o fogo vai chegando, a fumaça vai chegando, e as pessoas se jogam do prédio, e as outras pessoas lá de baixo dizem assim, não faça isso. Por quê? O medo gerou desespero. E gerou ações que ela nem sabe o que está fazendo. Ela está fazendo pensando que vai se salvar. Você vê o que o medo faz? É difícil. Por isso que o nosso Deus não coloca medo em seus filhos. Você diz assim, mas irmão, eu sei que existe uma escritura, você vai dizer para mim, que diz assim, o temor é o princípio da sabedoria. Você vai dizer isso. Em termos de ensinamento, em termos de você ensinar o seu filho, você está amadurecendo ele
porque a princípio ele não consegue entender aquilo. É de fé. Agora, você manter o medo sobre toda a vida do seu filho e sua filha, eles vão ter problemas. Quando é pequenininho, ele não entende você explicar. Daí você diz, se você for ali, você vai ganhar uma palmada. Daí você dá uma palmada, é o suficiente para ele nunca mais tocar o dedinho na tomada, porque ele vai morrer. E você não quer ver o seu filho morrer. Isso Deus faz conosco. Agora, em relação de depois de amadurecer você e ele está sempre metendo medo em você, ele não faz isso. É isso que quero chegar essa noite com você e mostrar um pouco que a fé não conhece o medo. Por que ela não conhece o medo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu peguei duas partes aqui que o irmão Brana fala assim: o maior do que Salomão está aqui. Mas veja, se você está determinado a conhecer a Deus, você não conhece medo. A fé não conhece medo. Primeira coisa, você quer conhecer a Deus? Então a fé não conhece medo, porque você está determinado em conhecer a Deus. E outra mensagem diz assim: não se preocupe, sou eu. A fé não conhece o medo, portanto seja bem reverente. Reverência é uma coisa que você deve ter, mas não é por medo. Você está amadurecendo o teu entendimento. É a mesma coisa que eu disse para você: eu tenho medo do inferno, por isso que estou vindo à igreja. Isso não é bom. Você está vindo à igreja para ouvir a palavra de Deus porque você ama esse Deus. Olha aqui. A mesma coisa acontece na expressão em Apocalipse. Eu quero ler para você porque isso nos coloca uma ideia para você sair hoje daqui pensando sobre alguns assuntos. É Apocalipse 21, o verso é o 6, ele diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, olha a expressão, esse tímido aqui é medo. E aos incrédulos, está numa relação aqui que é muito forte. Esse tímido está numa relação de incrédulos, de abomináveis, de homicidas, de fornicadores, de feiticeiros, de idolatria e de todos os mentirosos, e a sua parte será no lago ardente de fogo, de enxofre, o que é a segunda morte. Que tempo estamos vivendo? Em que hora estamos vivendo? Porque para gerar medo tem que acontecer algumas coisas. Por que as pessoas estão trabalhando sobre isso? E por que você vê que o mundo todo está na ponta dos pés? Por várias situações, eleições, crises, governos, epidemia, tantas outras coisas, porque tinha que acontecer algumas coisas para as pessoas ficar com medo. Medo de perder o emprego, medo por causa da sua saúde, medo por causa que uma dificuldade está acontecendo e parece que as coisas estão aumentando de uma maneira tão grande. Será que eu vou conseguir comprar alimento? Será que vai faltar alimento? Tudo isso gera dentro do seu coração, mas isso para um filho de Deus tem uma coisa mais funda cavando. E essa noite eu quero chegar nesse lugar mais fundo, porque o medo é só colocado pela frente e aparece pela frente, mas lá atrás, na sala de máquina, o homem interior, há um problema ali. Olha aqui. Porque vemos que estamos vivendo na hora em que muitas coisas devem acontecer, que trarão muito medo sobre as pessoas, e se elas não tiverem na fé.
Não, olhe Lucas 12, 32. Não temas, pequeno rebanho, pois agradou de seu pai dar-lhe o reino. Então ele está dizendo, ô pequeno rebanho, quem que agradou? A Deus dá o quê? O reino a você. Então preste bem atenção, se Deus quer dar o reino a você, você tem que temer? Não, o reino é seu. Não é o irmão Arantes que está dizendo para você, o reino é seu. É o próprio Deus, através da palavra, dizer, o reino é seu. Agora você é o pequeno rebanho? Olha aqui. E Lucas também 12, 7 fala assim, mas até os próprios cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temas, pois mais vale os vós do que muitos pardais. Ele está de novo reforçando o que? Sabia qual é a maior expressão que é falada direto na Bíblia? Sabe o que é? Não temas. Não temas. Não temas. Por que Deus usa isso? O anjo chega e fala com Maria, eu vim da parte de Deus. Não tema, Maria. Ele está querendo estabilizar, para você não ficar assim, ó. Ele quer que você estabilize na fé. Olha aqui. Portanto, Deus não deseja que o servimos como um povo temeroso, mas como um povo fiel. E o medo e a fé são dois opostos. O medo e a fé são dois opostos. A fé não tem medo. E o medo não tem fé. Se você for abrir isso, vai dizer, se você tem medo, você não tem fé. Se você tem fé, você não tem medo. Você começou a pensar nisso? Porque existe uma galeria que está em Hebreus dos heróis da fé. E se você perceber, Davi mata o leão, mata o urso e enfrenta Golias. Ele estava com medo? Não. Por quê? Ele tomou por fé aquilo. Você pega Daniel na cova do leão, foi jogado, foi enganado, foi usado uma artimanha e jogaram ele na cova do leão. O rei não queria isso, mas tinha aplicado o anel. E ele, o que aconteceu com ele? Ele temeu o leão? Não. Estamos falando de fé, mas estamos mostrando para ti que fé é uma revelação. Isso não tem a ver conosco, tem a ver de Deus para você. Você não banque ou achando que você pode fazer uma coisa que você não possa fazer. E isso tem que vir descendo do trono de Deus ao seu coração. Olha aqui. A fé. Paulo nos alertou sobre essas coisas que viriam no tempo do fim, que seria difícil de lidar. Então Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo 3:1, que essas coisas que vai vir no fim do tempo, isso é revelação. Sabia que isso que estou falando a você é revelação da palavra de Deus? Agora, se você tomar por fé, você vai segurar isso. Porque eu não posso imprimir isso em você, mas a palavra de Deus está falando isso. É o que agora está acontecendo nesse tempo. A revelação vem para o seu tempo. Você tem que usar a palavra de Deus para esse tempo. Eu não preciso estar falando de justificação para você, ou de santificação. Eu tenho que falar o que está acontecendo agora. E quando agora estou falando, isso é uma revelação para o seu coração. Você começou a captar? Não é o homem, é Deus falando com você. Olha aqui, 2 Timóteo 3:1, versão amplificada. Alguns conhecem isso, né? Mas entenda isso, que nos últimos dias ocorrerão tempos perigosos, de grande estresse e problemas, difícil de lidar e difícil de suportar. Você está vendo alguma coisa parecida com isso? Você está vendo? Difícil de lidar, grande estresse. O barco quer balançar. E você é um filho de Deus. Você tem que receber uma revelação. Agora você está sendo mostrado a você. Agora existe uma fórmula para não entrar nesse movimento. Olha aqui. Primeiro ponto, irmão, capte isso. A ansiedade.
A ansiedade é uma coisa que está acontecendo lá dentro da sala de máquina, mas que é mostrada fora. Você mostra isso, mas ela está lá dentro da sala de máquina. Olhe bem, é uma condição que se manifesta por meio da preocupação. Então, ansiedade é uma preocupação. Então, grave, ansiedade é uma preocupação. É mencionado nas Escrituras, principalmente com os cuidados dessa vida. Irmãos, parece tão simples. Você diz assim: irmão Arantes, eu tenho que cuidar, eu tenho uma família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Amém, irmão? Não estou questionando isso, mas quando você vê os cuidados da tua vida atropelando a sua fé, você tem que frear o carro. Você tem que frear o carro, porque alguma coisa está acontecendo lá na sala de máquina, e eu não quero que você perca a fé em Deus. Porque se você perde a fé em Deus, você está em um problema de colidir com alguma outra coisa que não vai te ajudar. Olha aqui. Cuidado dessa vida, preocupando com o que podemos acontecer no futuro. A preocupação é uma expressão de medo. Você entendeu? A preocupação é uma expressão de medo. E você se preocupa porque tem medo. Você e eu se preocupamos porque temos o quê? Medo. E isso contrasta com a fé, que não se preocupa, porque a fé acredita. Eu sei, irmãos, eu já vou dizer para você que eu sei, porque todo mundo passou por isso. Você nunca teve medo? Se você para mim falar que nunca teve medo, eu vou duvidar da sua palavra. Todos nós temos que passar, porque isso aí é uma lei de contraste. O que é uma lei de contraste? Você sabe o que é isso e aquilo, porque você conhece essa ponta e você conhece essa outra ponta. Isso então é uma lei de contraste. Para você saber que existe dia, você sabe que existe noite, porque você viu a noite. Porque se você nunca visse a noite, como você saberia que é noite? Você entendeu isso? Isso é a lei do contraste. Por isso que Deus deixa entrar isso em nós, para você entender o que Deus está querendo falar. Eu quero que você tenha fé e não medo. Olha aqui. Agora, se a preocupação fosse apenas uma condição mental, de repente você está achando isso. Poderíamos simplesmente ignorar e dizer: bem, a mente é forte, superará, mas este não é o caso. Você pode dizer assim: não, irmão Arantes, eu aqui vou segurar, tenho a mente bem lúcida e vou dizer: não, a minha mente não vai deixar entrar um medo. Mas quando chega a ação, abre, porque não é uma condição mental. Vamos entender por que não é uma condição mental. A preocupação é apenas o sintoma manifesto de um problema muito maior de medo, que é uma total falta de fé. Irmãos, isso é difícil mostrar a você, porque isso é uma experiência que você vai tendo. Porque quando você não confia, ou você gera preocupação sobre aquele assunto, é porque você não tem fé. Vamos terminar aqui para me dar um exemplo para vocês. E a falta de fé resulta da falta de compreensão, da falta de confiança em Deus, de um foco fora da perspectiva, como a realidade do plano divino de Deus para nós. Então, tudo é uma cascata, vai entrando e você vai deixando e vai entrando, e de a pouquinho você nem sabe mais qual é o plano de Deus para a sua vida, ou aonde você está no corpo do Senhor, ou o que você está fazendo para Deus. Você perdeu toda a noção, porque entrou a ansiedade, depois entrou a preocupação, e foi entrando o medo, e de a pouquinho você não entende mais, você não sabe, a tua opinião virou dupla opinião, e isso... Irmãos, quando vira dupla opinião, Deus trabalha com duas palavras, ou Deus trabalha com duas medidas? Não trabalha.
É isso que temos que entender. Hebreus 11, 27. Pela fé abandonou o Egito, não tendo o quê? Não temendo a ira do rei, porque perseverou, como vendo aquele que é invisível. Moisés não era estúpido. Preste bem atenção. Você pensa que Moisés era estúpido? Não era. Moisés foi um homem muito inteligente, aonde ele conhecia muito bem as regras do Egito, aonde ele ensinou os exércitos do Egito. Ele sabia o que estava fazendo. Agora é o seguinte, preste bem atenção, irmão. Muitas vezes na vida nossa, cristã, você anda, você está aqui, você anda, mas nunca teve uma experiência com Deus. Sabia disso? Você só andou, você tem conhecimento da Escritura, você recita a Escritura, conhece a palavra, você sabe o que está sendo falado, você sabe tudo isso, mas nunca teve uma experiência com Deus. Por quê? Moisés aconteceu isso, ele levou 40 anos para ter uma experiência com Deus, mesmo ele sabendo que ele era aquele que lhe ia salvar, aquele que ia liberar ele, aquele povo, aquilo tudo ele sabia, mas a experiência não teve ainda. O único momento que ele teve a experiência com Deus é quando ele se determinou a encontrar com Deus. E Deus falou assim: você está vendo essa sarça? Tira a tua sandália, esse lugar é santo. É este momento que Moisés teve a experiência com Deus. Agora não importava mais nada, ele iria porque a promessa segurou em seu coração. Você acha que Moisés ia vencer o Egito? Seja sincero comigo, não ia vencer. Agora, quem vence o Egito é Deus. Você acha que um homem libera um povo? Não, é Deus que libera um povo. A gente tem que entender isso, irmão. Deus estava usando um instrumento chamado Moisés, e agora Deus ia mostrar a glória de Deus para o seu povo através de Moisés. Moisés não estava nem pensando nesse negócio. Eu quero que você entenda isso para você saber como Deus trabalha em nossas vidas. Muitas vezes você está entrando no negócio e nem está sabendo, mas Deus está te aperfeiçoando, amadurecendo para você tomar um dia esta posição. Olha aqui. Vamos mais um pouquinho para frente. Isso vai nos ajudar. Irmão Brana diz: se você se preocupa, isto quebrará a sua saúde. E é isso que Satanás quer fazer. Isso é uma mensagem que o irmão Brana aplica, né? Ele está dizendo aqui, ó, se você se preocupa, isso quebrará a sua saúde. E é isto que Satanás quer fazer. Agora, a preocupação não é só uma expressão de medo que causa problema de saúde, mas também mostra a evidência de um problema mais profundo. E isso é incredulidade. Irmãos, eu não estou querendo, o que estou falando aqui, eu não quero atingir ninguém daqui, mas eu estou mostrando como fosse um espelho. A gente estava colocando a palavra de Deus para identificar o que nós necessitamos. Isso para falar, se eu fosse os teus irmãos e fosse querer falar algumas coisas doces, seria melhor, né? Mas estamos falando de uma coisa que é de vida, crucial vida para ter vida eterna. Então a gente tem que tomar algumas posições para mostrar isso com clareza e você poder compreender a palavra de Deus para uso e benefício de você. Então, quando o medo atinge, porque esse medo que a Bíblia fala é um espírito, sabia? E outra coisa, começa comigo, estou com medo, eu influo, coloco em outro, eu influo, coloco em outro, eu influo, coloco outro, porque o espírito vai indo. Da mesma coisa que a palavra de Deus é aplicada e é colocada no outro, e o outro toma fé, e o outro toma fé, e o outro toma fé, é a mesma coisa esse espírito, porque esse espírito também, ele quer destruir o quê? O reino de Deus. E agora, um homem sem fé, como vai reconhecer as promessas de Deus? Não tem como se conhecer. Então, estamos lutando contra espíritos, não contra a carne e o sangue. Isto é incredulidade e falta de confiança em Deus. Em Hebreus capítulo 4, somos informados que os filhos de Israel não entraram no seu descanso porque não creram. O descanso
O descanso e a preocupação estão em dois polos diferentes: descanso e preocupação. O descanso mostra uma grande dose de confiança. Quando você está descansado, você mostra uma grande dose de confiança. E, portanto, a confiança é um relaxamento. Você já percebeu isso? Eu vou fazer uma pergunta: você já sentiu isso? Para ver, não importa se cai uma bomba aqui, ou cai aqui, ou que tempo eu vou ficar, ou que tempo eu vou. Não importa. A única coisa que me importa é cumprir a vontade de Deus. E as outras, não importa. Você começa a entender isso? Porque isso é a confiança que você, se vou antes ou vou depois, nós todos estaremos lá. Não muda nada. É segundos, minutos na economia de Deus. Uns estão indo agora, outros vão um pouquinho mais depois. É só coisas de... Na economia, no tempo de Deus é... Mas nós ainda temos nossas preocupações, né? Que é a coisa natural nossa. E ele vai dizer assim: o descanso mostra uma grande dose de confiança, e portanto a confiança, um relaxamento, enquanto a preocupação, o medo, mostra a falta de confiança, e portanto a falta de fé. Então você fica desestabilizado. E quando você fica desestabilizado, o que acontece? Você não faz algumas coisas assertivas, umas coisas certas na sua vida. Você não toma o que é certo, porque a única coisa que é verdadeira é Deus. A única coisa que ficou aqui é a palavra de Deus. E a única coisa que gera isso é quando você pratica isso. Irmãos, isso é uma experiência. Isso é novo nascimento. Isso é transformação. A mensagem, a Bíblia, em Filipenses 4, 6 e 7, fala: não temas, não esteja ansioso de nada, mas em tudo, pela a oração e súplica, com ação de graça, apresente aos seus pedidos a Deus. Duas coisas importantes aqui, irmão. Você está tendo batalha? Você apresenta as tuas necessidades a Deus? Você tem que apresentar. Eu tenho que apresentar. Através da oração e da súplica. Porque muitas vezes você precisa subir de nível em relação a muitas vezes. Por isso que eu falei uma vez para você, em alguns assuntos você tem que jejuar para receber a bênção ou a libertação. Irmão, todos nós precisamos de libertação. Você pensa que não? Verifique isso. Todos nós tem coisas que nós ainda estamos trancados. Ou você nunca pensou, ou nunca analisou você mesmo. Se você hoje sair aqui analisando, você diz assim: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você e eu não somos perfeitos. Isso é uma coisa que Deus deixou para a gente poder, indo em perfeição, em perfeição, em luz e luz. Aqui não seremos perfeitos, mas obstáculos e buscas para sermos perfeitos. No nosso pensamento e no nosso coração a gente quer ser o quê? Perfeito, mas aqui nunca você encontrará perfeição. Você entendeu? Por isso que se você encontrar a perfeição aqui, então não vai ter problema com meu irmão, não vou ter problema com ninguém, porque encontrei perfeição. É como dizer assim: você acha que você vai encontrar uma igreja perfeita? Você não vai encontrar uma igreja perfeita, porque isso nos amadurece, isso nos aperfeiçoa, isso nos ajuda a crescer. Porque você pensa que você vai encontrar uma família perfeita? Você não vai encontrar família. Existem problemas nas famílias. Então para quê? Você que tem agora a visão de Cristo, você sabe que isso é para aperfeiçoar você. Você tem que ser mais tolerante, você tem que ter mais sabedoria, você tem que saber como vai falar sobre tal assunto. Você começa a ter a mente de Cristo. E isso é importante você entender. Porque somos um grupo, não somos separados. Se você é separado, você não pode fazer parte de um grupo ou de um corpo. Então isso é importante. Então quando você vê uma necessidade, você aplica a ação da oração.
você pede a teu Deus, você clama a teu Deus. E a ação da graça você também tem que apresentar, porque você faz parte disso. Então, como você reconhece a graça, você agora sabe como aplicar a graça. E a outra parte que é importante, que as pessoas não têm, muitas vezes lá fora e muitas vezes dentro da igreja, é essa: e a paz que transcende todo o entendimento guardará em seus corações, em suas mentes, em Cristo Jesus. Se você diz que tem paz, se você diz que está tranquilo, você está estabilizado, então você me prova para me dizer que você é um filho que nasceu de novo. E me prova outra coisa: quem está estabilizado é quem está maduro. Você captou? Um homem perfeito, como o irmão Brana diz, você escuta o varão perfeito, como o irmão Brana pregou, que está aqui na forma da pirâmide, é quando eu escuto dizer assim, ó: esse homem é maduro. Você já viu criança estabilizada? Você já viu adolescente estabilizado? Não. Você vê um homem maduro estabilizado. E é esse o tempo que estamos vivendo, porque estamos recebendo informação para estabilizar a nossa vida. Isso é bom. Vamos lá um pouquinho para frente. Tem coisas melhores aqui. Olha aqui. Agora, essa noite eu quero examinar fé versus fé, porque o medo é descrito como uma emoção irracional, angustiante, despertado por um perigo ou um iminente ou mal, dor, etc., ameaça a verdadeira ou imaginação. Ou é verdadeira ou pode ser uma imaginação, ou sentimento ou condição de estar com medo, preocupação ou ansiedade sobre o que pode acontecer e considerando o real ou não. Você começa a entender que pode ser uma imaginação e você está com medo? Vou dar uma ideia para você. Quando você era criança, você de repente assistiu um filme de terror, que aconteceu de assistir alguma coisa, ou um parente falou, ó, tem um bicho lá, não sei o quê. Daí quando você vai para o teu quarto, desliga a luz, você fica com medo. Não ficou um dia com medo? Meu Deus, acende a luz. Acende a luz. Não quer dormir de luz apagada, quer dormir com a luz acesa. Por quê? Temeu. Porque alguém contou alguma coisa a ele. Alguém contou alguma coisa e o medo veio. Por isso que estou falando para você, algumas coisas na nossa vida a gente deixa entrar. Olha aqui. E o medo, quando você tem medo, eu vou ter que usar essa expressão para você se lembrar. Jó, ele temeu e ele recebeu o que temia, né? Isso você sabe muito bem. 2 Timóteo 1 diz assim, verso 7: Deus nos prometeu que poderia viver uma vida livre do medo. Ele diz assim, porque Deus nos deu um espírito, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. 3 coisas. Deus deu-te poder, Deus deu amor a você e deu uma mente sã. Porque quem tem medo não tem uma mente sã. Só aqueles que tomaram pela fé que têm uma mente sã. Por isso que ele está expressando, essa mente só pode ser sã se você e eu não tiver medo. Então podemos ver por isso que ter medo mostra que você não tem mente sã. Também nos diz que o medo é a causa por um espírito. Ele nos fala porque Deus não nos deu um espírito de medo. Então ele nos diz como Deus elimina o medo dos seus filhos. Porque ele diz que Deus não é autor do medo. Ele diz que não é de Deus temer. Ele nos diz que Deus nos deu uma mente sã para que eu não tema. Cada vez que o anjo do Senhor vinha ao homem, as primeiras palavras da sua boca seria: não temas, porque eu vim da presença do Senhor.
Por que não devemos temer? Porque a fé tem que ser manifestada em nosso tempo agora. Por que estão querendo fé? Para manifestar a glória de Deus. Por que você precisa da fé? Porque é a maior revelação para o nosso tempo. Sem revelação, sem entendimento. Sem revelação, você está perdido. Sem revelação, a igreja não sobe. Olha aqui. Então encontramos também em 1 João 4,18 que o amor... isso eu quero ler aqui. Olha aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha aqui. No amor não há temor. Ou no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? O temor, ou o medo. Porque o temor tem consigo a pena. O que é o temor? Na nossa vida, se você teme, você tem medo do castigo. Você entendeu? Quando você teme, você tem medo do castigo. Que aquilo vai vir contra você, e aquilo vai acontecer isso, e você está pensando no castigo que vai acontecer em você, no problema que vai acontecer com você. Olha aqui. E aquele temor não é perfeito em amor. Então, quem tem medo não é perfeito em quê? No amor. Irmãos, você entendeu? Vamos entender Cristo. Cristo está indo para o Getsemane. Cristo está indo para o Calvário. Cristo está indo para a prova. Ele está com medo? Ele tem consciência do problema. Ele tem consciência que vai ser cuspido, vai ser martirizado, vai ser chibatado, vai ser colocado uma coroa de espinho. Ele tem toda essa consciência, mas por amor a nós, por amor, ele não teme aquilo e prossegue. Mas ele é um homem. E um homem como? Um homem que vai dizer assim, Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O homem vai falar isso, mas o homem está ali mostrando assim, eu vou até o fim. Aí que está o ponto. Quantas vezes nós queremos parar? Você pensou nisso? O nosso foco. Cristo, o foco dele era a cruz. E o nosso foco também é a cruz. Sabe por quê? Você e eu temos que morrer para nós mesmos. Sem morte, sem fé. Sem fé, sem revelação. E aí entra o medo. E olha aqui. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Quem amou primeiro? Ele. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse é o ponto importante. Sempre falei isso para você, né? Reforço esse pensamento de novo. Você deve amar a Deus com tudo que você tem. Primeiro ponto da sua vida é você. Não é a questão é do pastor, não é a questão do diácono, nem a questão dos músicos, ou quem está trabalhando nessa condição, que você possa ver mais. Não é isso. Você tem que fazer isso, não porque você está dentro de uma igreja ou porque você está dentro do sistema. Você ama a Deus porque você teve uma experiência com Deus. Esse é o ponto primeiro. Então, você amando a Deus, agora ele vai trazer e dizer assim, a outra coisa, a segunda coisa, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas como você não vê Deus, você ama quem? O próximo. Porque Deus está no próximo. Deus está no coração do meu irmão, da minha irmã.
de vocês. Então eu amo vocês para mostrar a Deus que realmente eu estou fazendo a vontade dele. Olha aqui. Continuando. O medo causa muito dano, porque quando uma pessoa tem medo, ela fica presa aos seus medos. Lemos em 1 João 4, o amor é perfeito, ou maduro. Expulsa o quê? O medo, porque o medo tem uma penalidade. E essa penalidade tem a ver com congelar ou cristalizar em seu pensamento. Agora ele está afinando isso para você entender. Irmãos, isso aqui é importante você entender, porque o combate nunca é lá fora. Nunca é lá fora. O combate é dentro de você. Vamos entender isso. A Maria recebe a presença de um anjo e fala que ela ia ter o Salvador. Estaria onde? Em seu ventre. Maria vai e fala para quem? Para José. José temeu e fez o quê? Como ele era justo, ele disse assim: não, eu vou deixar ela. Aonde José cristalizou? Ele não, ele temeu. O que Deus teve que fazer? Vir, através de um sonho, mostrar a José que o que estava dentro do ventre de Maria era do Espírito Santo. E daí José tomou aquilo de novo e conseguiu segurar a promessa. Agora, foi alguma coisa externa? Não, foi só apenas uma palavra que entrou. E ele trancou. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Porque a confiança que você tem na palavra é o que muda os seus pensamentos. A confiança que quando você toma aquilo como verdade, que Deus falou ao seu coração, você segura aquilo. E daí você não cristaliza, cumpre-se a vontade de Deus. Olha aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia nos diz que quando Maria disse a José que ela conceberá pelo Espírito Santo, ele temeu tomar Maria para ser sua esposa. Ele pensou que ela não tinha sido fiel. Então congelou o compromisso com ela. Deus teve que enviar um anjo para dizer que não temas Maria como sua esposa, não temas. O que o medo fez aqui? Isso fez com que José duvidasse e parasse de seguir em frente com o plano de Deus para a sua vida. Como Deus acabou com medo, ele deu a José uma revelação que a fé é compreensão. Você entendeu aqui o que está acontecendo? Deus tem que dar uma revelação ao teu coração para acabar com o quê? Com o medo. É interessante isso, porque só um sonho mostrou a ele e acabou com o quê? Com a dúvida, com o medo. E ele tomou Maria de novo como sua esposa. Acabou tudo. Deus faz isso, várias vezes com a nossa vida, irmão. Porque é uma questão. Hoje as igrejas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso é profundo para você entender, é profundo para você compreender, mas você vai entender quando acontecer muitas outras coisas que estão vindo pela frente. As igrejas não acreditam em revelação. A igreja, elas estão perdendo a fé. Elas não acreditam mais nisso. Elas querem um sistema onde o homem está fazendo as coisas e eles podem ver aquele homem lá e dizer assim: que homem tremendo. Isso não adianta você. Você tem que ter revelação de Deus ao seu coração e mudar. Não precisamos de um homem super-homem, não. Precisamos mudar as nossas vidas. Olhe bem aqui o que ele vai dizer. Lucas 21, 25. Haverá sinal no sol, na lua, na estrela. Terá angústia de nações, perplexidade. O mar
e as ondas rugindo, o coração dos homens desfalecendo de medo e de cuidar das coisas que vêm à terra. Porque os poderes do céu serão abalados, e então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Observe que os homens são as coisas que observamos sem compreender que trazem o espírito de medo sobre os homens. Eles veem as coisas que estão causando perplexidade, ansiedade, e o medo surge logo em seguida. E observe que a perplexidade é a ansiedade com uma condição mental. Assim, ao vermos a ansiedade vindo sobre a terra, como profetizaram pela Bíblia, vemos mais desse espírito de medo entre nós. Vou dar uma linha boa para você pensar e sair daqui meditando. Você que está acompanhando a internet, logo você viu alguns grupos da mensagem colocando que existe agora que é a vice, não é presidente, mas é a vice, que é uma vice-presidenta, uma mulher, e lá nos Estados Unidos. Daí eles pegam uma mensagem do irmão Branham e diz, né, que vai ser uma mulher que vai governar, e coloque, talvez ela vai ser presidente ou vice-presidente. Mas o irmão Branham também continua nessa mesma mensagem dizendo assim: eu não sei se será uma mulher ou será a Igreja Católica. Ele coloca esse quadro, mas imprime outra coisa. Ele imprime uma coisa importante você saber, igreja. Tem muita gente correndo atrás de sinais. E o que acontece quando a gente mostra um sinal para essa pessoa que não tem revelação de Deus? O que acontece dela? Tá vendo? Tá chegando o dia. O arrebatamento está aí, está acontecendo agora, está vendo? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e agora, meu Deus, entrou o quê? Revelação, fé, ou entrou medo? Desespero. Você está captando? Entra em desespero. Deus começa a dizer: está vendo o que está acontecendo? Olha, a profecia está se cumprindo, as coisas estão cumprindo. E o que ele colocou no seu coração o resto da vida quando estava dentro da igreja? Nada. Porque ele só está vendo o sinal. Isso é problemático, porque o arrebatamento, irmão, preste bem atenção, é agora, está fazendo em você, está produzindo fé em você agora, não para aquele momento. Agora estou vendo sinal aqui, agora o que vai acontecer comigo, Arantes? Vai acontecer que você não vai. É claro, é bem claro, porque você tem que produzir agora, se alimentar agora, e você está vendo, e não seja um seguidor de sinais. Tome a palavra de Deus por revelação. Por isso que eu estou falando que essas igrejas não estão crendo mais em revelação, estão querendo ser seguidores de sinais. Você não é um judeu, como a escritura diz. Os judeus correm atrás do quê? De sinais. E os gregos correm atrás do quê? De sabedoria. Você não é nenhum e nem outro. É o que está acontecendo. Preste bem atenção. Você vai escutar mais disso hoje. Você vai ver mais disso na internet. Se lembre do que estou falando. E entra no desespero. Graças a Deus que aquela mulher que disputou com Trump não ganhou. Porque daí você viria o maior movimento dentro da mensagem. Seria uma destruição de vários irmãos. Eles iam destruir tudo isso, eles não iam compreender. Seria uma pegadinha para eles. Deus já teve misericórdia com o povo da mensagem. Irmão, mantenha-se na revelação da palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão. Seu filho
Jesus.